sei que muita gente hoje, principalmente o pessoal da terceira idade, tem dores nas mãos. A gente, na verdade, nem pensa que vai ter um dia dores nas mãos. Quando tem dores nas mãos, nem sabe que existe um especialista para isso. Eu pesquisei bastante, um ótimo médico, e trago hoje aqui para você o Dr. João Carlos Belotti, que é especialista em ortopedia, traumatologia e cirurgia da mão. Muito bom, doutor. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu. Esse é um assunto que a gente estava... Vamos sentar aqui, ó. A gente estava conversando ainda há pouco. A gente nem imagina que vai ter dores nas mãos, né? Agora, um especialista de mãos, de cirurgia das mãos, também para muita gente é uma novidade. Exatamente, Cláudio. Boa tarde, Boa que tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E realmente esse tema que você e a produção escolheu, né, da dor da mão, né, dor nas mãos, principalmente nos pacientes após a quinta década da vida, é extremamente frequente. Então, nós temos alguns dados epidemiológicos que mostram que cerca de 20% a 30% das pessoas, né, depois dessa idade, começam a apresentar uma queixa frequente de dor nas mãos. E por que ela acontece? As causas principais, Cláudia, são relacionadas com alterações de artrose, que, na verdade, é a alteração degenerativa da articulação, um processo degenerativo que ocorre de forma fisiológica e é muito mais frequente nas mulheres, em decorrência das alterações hormonais, né, que as mulheres sofrem no período de climatério e menopausa. Então, nessa fase particularmente é muito frequente. E além da artrose, né, que é a degeneração das articulações, uma causa que é extremamente frequente é a síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo, que é a compressão de um nervo que dá sensibilidade para a mão. E por que acontece essa compressão do nervo? Na literatura médica não existe ainda uma convicção exata, né? Já que existem múltiplos fatores. Né? Então pode ser por um processo inflamatório da bainha dos tendões, né? Onde está localizado esse nervo, pode ser ocasionado também por movimentos, né, muito extenuantes que o indivíduo fez durante toda a vida e com isso pode ocasionar um estreitamento desse espaço onde está o nervo e com isso ele sofrer esse processo crônico de compressão. E num determinado momento da vida, isso começa a produzir sintomas no paciente. Né? Agora me conta como é que é o tratamento. Na verdade, existe até cirurgia para isso, não é? Sim. É importante, Cláudio, eu acho que antes da gente entrar nesse tópico do tratamento, a gente falar sobre os sintomas que dão uma pista, né, para os pacientes de que eles podem estar sofrendo com essa síndrome do túnel do carpo. Então, é extremamente frequente os pacientes queixarem para a gente que tem uma coisa que a gente chama de parestesia noturna, que o paciente acorda com a mão com uma sensação de formigamento, de dormência. Isso muitas vezes leva até o paciente a pensar que ele possa estar sofrendo de alguma alteração circulatória. Quando é do lado esquerdo, ele fica muito preocupado, achando que é uma doença cardíaca, vascular. Mas o sintoma mais importante, né, para esse diagnóstico inicial, né, é essa dormência noturna. Então, a pessoa, principalmente as mulheres, né, porque essa situação é muito mais frequente nas mulheres. É uma relação de mais ou menos 10:1, né, na frequência disso. E na população geral chega em torno de 10% das mulheres, né, entre 50 e 59 anos de idade vão apresentar esse quadro de dormência, de formigamento na mão. E o tratamento, como você falou, pode ser desde o tratamento clínico até a cirurgia. Né? Agora, já que a gente falou dos sintomas, tem o primeiro caso que está mais relacionado não ao... Como é o nome? Do nervo. Do nervo. Mas a parte óssea mesmo. Da parte óssea. E aí quais são artrose. os sintomas? Dores. Dores. Então, normalmente o paciente queixa de uma dor matinal, normalmente, uma certa rigidez matinal, que pode ter um significado de ser um processo reumático ou de ser uma artrose mesmo fisiológica que o indivíduo tem. Então, é muito importante que ele procure, né, o cirurgião da mão ou o reumatologista, né, no intuito de verificar exatamente a que grupo ele pertence. Se é o grupo do reumatismo, né, que popularmente as pessoas conhecem como reumatismo, que são as doenças reumáticas, ou se é uma alteração fisiológica de artrose, como se fosse um envelhecimento da articulação.
Então, nas duas situações, o importante é que se faça um diagnóstico precoce, porque ambas têm tratamento e podem ter uma resolução, um controle dos sintomas e permitir que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, né? Que ele tenha uma mobilidade normal. Então, hoje nós temos disponíveis vários métodos de tratamento iniciais, assim, né? Com medicamentos, que permite o paciente ter uma boa evolução. Então, bom, primeiro passo, medicamento, tanto para artrose quanto para o reumatismo e também para o problema do nervo do túnel do carpo. Agora, depois que, assim, medicamento já não adianta mais, a gente passa para o quê? O que é uma cirurgia e como é que ela funciona? O túnel do carpo, particularmente, a síndrome do túnel do carpo, quando a gente faz o tratamento conservador e o paciente começa a ter recidivas, né, do mesmo quadro, ou se a gente percebe ao exame clínico, ou pedindo alguns exames que a gente solicita, que existem sinais assim que já é uma evolução longa ou recorrente, então é necessário o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico, Claudio, proporciona um índice de mais de 90% de bons resultados. Então, o tratamento cirúrgico da síndrome do túnel do carpo, né, é feito mediante uma pequena incisão na palma da mão, ou pode ser feito inclusive por endoscopia, né? E é um procedimento cirúrgico ambulatorial que permite... É um procedimento cirúrgico simples que permite o paciente, assim, no mesmo dia já eliminar aqueles sintomas de dormência, de formigamento e de dor na mão. E o pós-operatório também é tranquilo? Pós-operatório é muito tranquilo. Então, pós-operatório, normalmente, em torno de 10 dias, a gente tira os 2 ou 3 pontos, que é feito na cirurgia, e o paciente já pode ir fazer a reabilitação na fisioterapia. Então, os pacientes que têm isso, muitas vezes acham que é uma cirurgia que vai incapacitá-lo muito tempo, né, que vai ter ou que tenha um resultado, assim, muito duvidoso, mas não, é um procedimento cirúrgico muito estabelecido, né? E essa cirurgia ela é disponível na rede pública, no SUS? É disponível, sim. Nós temos a oportunidade de trabalhar na Unifesp, né? E na Unifesp nós temos um Instituto de Cirurgia da Mão, que é destinado unicamente a fazer cirurgia do membro superior. E lá isso é feito de forma rotineira, né? E todos aqueles que precisarem, por favor, né, se dirijam lá e nós vamos ter o máximo prazer em atendê-los. Agora, para as outras causas, como a artrose e o reumatismo? Então, essas doenças são degenerativas, né? Então, como eu falei, o ideal é que a gente faça o diagnóstico de forma precoce e institua o tratamento para evitar que a degeneração da articulação seja muito intensa. Porque uma das coisas que a medicina ainda não conseguiu contemplar, embora estejam estudos sendo desenvolvidos para isso, é regenerar a cartilagem. Então, a artrose, uma vez a cartilagem tenha sido degenerada, é muito difícil reconstituir. Então, nos casos que a artrose está muito avançada, a gente pode fazer uma cirurgia com artroplastia, que é substituir, tira aquela cartilagem que está degenerada e coloca uma prótese, né? Então, essa também é uma forma cirúrgica, né, nos casos mais extremos, que permite também que o paciente tenha uma boa função da mão, uma reabilitação adequada. Então, nos casos mais extremos também tem como a gente melhorar. Ok. Agora, é muito comum que a gente só pense na mão, por exemplo, a hora que ela resolveu doer. E a gente fala muito aqui sobre qualidade de vida, sobre a importância de fazer exercícios físicos, de uma boa alimentação. Mas aí eu fico pensando, você está fazendo exercício físico, mas a mão a gente não mexe, a gente não trabalha, né? O que uma pessoa mais jovem deve fazer para chegar lá na terceira idade sem essas dores? Então, eu acho que a pessoa mais jovem deve fundamentalmente... primeiro, tomar muito cuidado com as suas mãos, né? Evitar utilizar a mão como um instrumento de muita força, né? De impacto, que todas essas alterações, né? De traumas de repetição podem futuramente vir a causar essas alterações. Então, isso fundamentalmente é o mais importante. Agora, dentro da atividade física regular que o indivíduo faça, né? E aqui nós não estamos falando em necessidade de nada muito específico, então o indivíduo que faz uma atividade física regularmente, né? Uma caminhada, faz uma hidroginástica, uma natação, quer dizer, esse indivíduo normalmente ele tem, durante a sua atividade, também o uso da mão. Então, com isso, normalmente ele já consegue ter uma boa prevenção para que futuramente ele tenha problemas. Agora, exercícios de alongamento, né, para aqueles indivíduos que trabalham com digitação, que fazem alongamento atividade dos dedos, de da muita mão. repetição,
mão, isso. Alongamento dos tendões flexores, dos tendões extensores da mão. Então, existe uma recomendação, né, que esses indivíduos que façam atividades assim laborais muito frequentes por muito tempo, que eles façam esses alongamentos com frequência com o intuito de prevenir dores dos tendões, né, articulares, por sobreuso das articulações. Tá. Mas, de forma geral, eu acho que o indivíduo que faz uma atividade física regular é um indivíduo que já está Mas a se gente prevenindo. não faz muita coisa para mão, né, em si, numa atividade física. Você está caminhando, você está caminhando com a mão solta. Cláudia, o problema é assim, quando a gente pensa em fazer exercício para a coluna, é porque a gente fica o dia todo numa posição viciosa, sentado, né? Hoje em dia, com as facilidades, né, da vida moderna, a gente não faz muita atividade. Não faz. Agora, com a mão, se você pensar, o momento que você acorda, você já está usando muito a mão, né? Para fazer para escovação dos dentes, lavar. Come, então, para você se mexe alimentar. Então, a mão é um órgão... A gente já está trabalhando. Nós somos meio suspeitos que nós somos cirurgião de mão, mas nós achamos que é um órgão de suma importância e um órgão que praticamente não descansa, né? Não descansa. Ainda mais para quem fala com a mão. Eu falo, até para falar, eu uso a mão o tempo todo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Estalar o dedo é prejudicial? Estalar o dedo é uma coisa muito prejudicial, porque ao momento que nós estamos estalando o dedo, nós estamos fazendo um movimento, né, de força contra os ligamentos que justamente são os que estabilizam a articulação. Então, às vezes essa prática, esse hábito de estalar os dedos, na verdade, assim, a longo prazo pode sim provocar, né, microlesões desses ligamentos e as articulações começarem a ficar alargadas, ficarem Mesmo um pouco que seja dolorosas. esse estalo é ruim e esse outro também é ruim. Qualquer estalido É um movimento extremo, né, da articulação que Então, eu acho que nada de estalar dedo. não é muito preconizado esse tipo Ok, de então. alongamento. Muito bom, muito obrigada pela sua participação. Quer dar mais algum recado? Foi um prazer. Então, eu acho que a mensagem final é assim, principalmente desses pacientes que têm esse sintoma de dormência, de formigamento da mão, né, que muitas vezes é frequente a gente receber paciente que está 8, 6 meses, 1 ano com esses sintomas e às vezes procurando auxílio, né, com médicos que não são da área. Então, é importante que eles sempre façam uma avaliação para que essas situações sejam corrigidas de forma precoce. Perfeito. Saber que existe um especialista, né? Existem especialistas em mão. Eu conversei com o Dr. João Carlos Belotti, que é ortopedista, especialista em ortopedia, traumatologia e cirurgia de mão. Ele que é mestre, doutor em ciências pela Escola Paulista de Medicina e professor da Unifesp. O contato é o 0 operadora 11 50 82 46 36 e o e-mail é jcbelotti com 2 L's. @gmail.com. Entre em contato e diga tchau para as dores das mãos, porque se a cirurgia é simples, o tratamento é eficiente, não tem por que sofrer, não é verdade, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela sua presença e participação. Foi um prazer. Muito obrigado, você. Prazer, viu?